Tupi-Paracanã, habitantes tradicionais da região sul e sudeste do estado do Pará, na Amazônia, estiveram seriamente ameaçados de extinção nas décadas de 70 e 80 por causa da construção da hidrelétrica de Tucuruí, cujo lago inundou parte das suas terras. Além dos índios, os próprios moradores da cidade de Tucuruí foram seriamente afetados, pois num curto espaço de tempo, a cidade viu a sua população saltar de 2.400 para 60 mil moradores. Ao mesmo tempo, viram a sua economia mudar radicalmente, já que tradicionalmente sempre foi baseada na extração de produtos vegetais e depois da hidrelétrica, na produção e comercialização de energia elétrica. Para a construção do lago da hidrelétrica, foi preciso inundar mais de 2.800 quilômetros quadrados de terras, o equivalente a uma área 7 vezes maior que a da Baía da Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro. Por isso, tanto os índios como a população local tiveram que se adaptar às novas condições ambientais, por causa desse grande lago que se formou. Além disso, várias espécies de animais tiveram que ser resgatadas às pressas, para que se tentasse minimizar os impactos dessa inundação na fauna local. A hidrelétrica de Tucuruí é uma usina gigantesca que gera energia elétrica beneficiando 11 milhões de pessoas em 360 municípios dos estados do Pará, Maranhão e Tocantins. Mas será que os impactos socioambientais causados durante a sua construção foram realmente minimizados? O seu novo reservatório, que ficou pronto em 2006, aumentou ainda mais o nível das águas do rio Tocantins, causando novas mudanças em termos socioambientais, pois com o enchimento do lago da hidrelétrica, muitas corredeiras do rio Tocantins desapareceram e a água que parou de correr afogou a floresta. Por causa das centenas de milhares de árvores que ficaram submersas, o nível de oxigenação do lago diminuiu muito, afetando a fauna aquática e prejudicando a piracema, que é a época em que os peixes sobem o rio para a reprodução. O que ocorre normalmente na construção de uma barragem é a inundação da floresta e da sua biomassa. Dessa floresta, cerca de 3% representa uma biomassa facilmente degradável, sendo que nos 2 primeiros anos há um consumo considerável de oxigênio pela decomposição dessa biomassa facilmente degradável. Após esses primeiros anos, a degradação torna-se bem mais lenta porque o que restou é somente a parte lenhosa representada pelos troncos, que é de difícil decomposição. Sendo assim, no lugar da floresta que existia, restou apenas água. Em apenas 3 meses, tudo que existia em terra cedeu lugar ao lago e espécies de árvores como o ipê e a castanheira, mesmo submersas, ainda despertavam o interesse econômico dos madeireiros. Uma paisagem impressionante. As árvores estavam em todas as direções, como se fosse uma floresta submersa. A partir de 1996, iniciou o processo de exploração da madeira das árvores que ficaram submersas, através de 2 métodos. O primeiro utilizava uma motosserra hidráulica e o segundo, um braço mecânico desenvolvido por uma das empresas que exploravam a madeira. Escolhida a árvore, os madeireiros se aproximavam e iniciavam o corte com a motosserra. Em seguida, os exploradores terminavam o serviço com o braço mecânico. Grande parte da madeira explorada era exportada para os Estados Unidos, Europa e Ásia, para abastecer a indústria naval dessas regiões. Desde a época da construção da hidrelétrica de Tucuruí, no ano de 1987, os índios Paracanã passaram a ser assistidos pelo programa Paracanã, com o objetivo de fazer com que recuperassem a autoestima e a autonomia perdidas durante os contatos desordenados com a nossa sociedade. Sobrevoando a rodovia transamazônica, percebia-se nitidamente o estado de conservação da área indígena Paracanã, localizada à esquerda, tendo à direita as fazendas construídas em áreas devastadas. A área indígena Paracanã, demarcada e homologada, possui mais de 370 mil hectares, o dobro da área da cidade de São Paulo. Com a construção da hidrelétrica de Tucuruí, aproximadamente 40 mil hectares dos cerca de 200 mil hectares da antiga reserva indígena foram inundados, o que causou sérios problemas sociais, culturais e econômicos ao povo paracanã.
A partir da elaboração e da implantação de um projeto de educação indígena que valorizou os costumes e a cultura do seu povo, teve início a recuperação socioeconômica e cultural da nação Paracanã. Nesse processo, a música de Sérgio Vieira teve uma importância fundamental. Sérgio, na verdade você foi para essa aldeia para participar de um projeto de educação. Mas aí parece que a música chamou mais atenção do que tudo. Como é que foi essa história? Exato, fui convidado a participar desse projeto de educação e quando eu saí daqui eu lembro que o João Batista, um bacharel em letras aqui de Volta Redonda, me lembrou, olha, traz o seu violão. Saí daqui meio na dúvida, né, como é que seria essa coisa de um violão lá no meio da selva. Mas acabou que quando eu cheguei lá, para minha surpresa, foi o grande recurso, na verdade, que eu tive para poder desenvolver o meu trabalho dentro da sala de aula, né? No início eu fui como professor e a música teve um papel fundamental nesse processo. Para interagir, para se aproximar dos exatamente, porque para a gente conseguir realizar um trabalho frutífero, é interessante e importante que a gente pudesse conhecer, né, bastante aquela cultura. E no caso a música foi o elo, né, porque acho que todo mundo gosta muito de música, né, e a música já é sabido que tem diversos poderes, né, inclusive de curar, etc, etc. Não é à toa que a música é uma linguagem universal, né? Tem uma linguagem universal. Mas aí me diga o seguinte, você foi lá, a ideia inicial do projeto qual era? Esse projeto era um ressarcimento aos índios pelo prejuízo causado pela construção da hidrelétrica de Tucuruí. Ah, sim. E antes houve algumas indenizações que foram pagas em espécie, né? Ou seja, dar dinheiro para os índios e eles, como não conhecem a nossa economia, acabavam gastando tudo com roupa, com objetos, às vezes até prejudiciais à própria cultura. E esse projeto já teve uma outra linha, que foi pagar essa indenização aos índios, mas através de um projeto nas áreas de educação, saúde e na parte de agricultura. Levar informação. Exatamente. Tá, agora me diz como é que foi que a música modificou um pouco aí o seu objetivo inicial. Bom, logo que eu cheguei à aldeia, né, eles ficaram muito curiosos com o próprio instrumento, né, com os tojos do violão. E então, logo no terceiro dia, eu conversando lá com o João Batista, falei, não tem jeito, vamos lá para a escola. Eles não conheciam o violão, essa aldeia? Olha, eu acredito que não, porque eles foram contactados na década de 70, que é pouco tempo, né, para um contato indígena. E eu senti que eles ficaram muito curiosos, assim, olhando mesmo para os tojos do violão. Aí nós marcamos logo no terceiro dia, fomos para a escola e logo surgiu das lideranças jovens da aldeia, né, que já frequentava a escola, que a escola já vinha funcionando, mas ainda não tinha deslanchado, né? Sim. Então logo que eu sentei, toquei algumas músicas minhas, inclusive, e eles são muito, né, espertos, assim, eles pegam as coisas. Aí ele logo veio com uma letra e tal. Aí, os índios. Aí o professor lá traduziu para mim que eles queriam que eu musicasse. Eu falei, tudo bem, deixa comigo que eu vou dar uma olhada. Aí ele falou mais lá em Paracanã e o João Batista traduziu dizendo que ele queria que eu fizesse na hora a música. Sim, e foi assim que você começou a musicar as letras indígenas? Para mim foi um teste, né, assim, porque logo de início eu nunca tinha feito uma música assim, ainda mais com uma língua desconhecida, né. E aí nós fizemos a música na hora e gravamos um cassete. Eles levaram para a aldeia e a partir daí foi que a coisa... Eles começaram a escrever outros textos e aí nós aproveitamos esse embalo na escola, né? Quer dizer, você viveu a primeira experiência, pelo menos nessa aldeia, de sincretismo entre a música do homem branco e do índio. Porque depois eu fiquei sabendo, eles não queriam a música deles, eles queriam unir a língua deles, né, da família Tupi-Guarani, com os nossos gêneros musicais, exatamente para poder tocar até no rádio, quem sabe. Eles tinham... E tem ainda essa como forma de divulgar e de preservar também a língua, né? Então vamos ver o que saiu dessa aproximação. Enovo ve que apirão tanere, arrapotanero pioro e xanga o. Catopacatuere, oropotarete, amae apopota xeroiro. Rapota Veshopi Tenone Eviri
cheroeo, aporongueta pota orera cachetewete, caruvave racachetewete. Quer dizer, essa letra é uma coisa assim bem lírica, né? Eles falam sobre suave, né? Eles falam sobre a caminhada, falam sobre o trabalho, a coisa da preguiça, né? Porque a preguiça para eles tem um significado diferente. É mais uma coisa de descansar mesmo, né? De contemplar, né? É, exatamente. Por exemplo, alguns brancos, às vezes, que iam visitar o dia, às vezes, numa segunda-feira, os índios estavam bem descansando. Eles falavam, pô, mas esses índios são preguiçosos, né? Segunda-feira, eles estão descansando. Mas o cara não viu que no domingo ele trabalhou o dia inteiro. Andou 50 quilômetros para caçar, para se alimentar, né? Quer dizer, então tem um funcionamento totalmente diferente, né? Claro. E aí eles começaram a escrever sobre várias coisas. Essa é uma letra, assim, um pouco mais lírica, né? Mas depois eles fizeram inclusive letras de protesto, né? Sei, que interessante. Porque tinha uma coisa da banana que eles plantavam, aí o carro tinha que pegar a banana para vender, aí o gerente do projeto não mandava o carro, a banana estragava. E pelo que você me adiantou, todo mundo quis compor na aldeia, né? É, aí eles começaram a escrever e teve dia lá que fazer fila. Aí eu tive que falar com ele, não, agora nós vamos fazer um acordo, né? Agora vocês vão me dar um tempo, que realmente... Aí durante 1 ano, 2 anos, eu musiquei, são 8 composições que eu pretendo editar num CD. E, inclusive gravei 3, eu consegui gravar no estúdio, na Rádio Cultura de Belém, na época. Certo. A gente está com um tempinho curto, mas eu queria, antes que você terminasse, tocando uma outra música, só falar, a tua ideia agora é levar toda essa informação que você colheu, e você tem inclusive um trabalho muito interessante que a gente está mostrando, você pesquisou a língua, né, Tupi-Guarani, a parte que eles falam, pesquisou os verbos, tudo isso. A sua ideia é levar isso para as escolas agora? É, exatamente. Eu transformei toda essa minha experiência num projeto que ele consiste numa oficina básica, né, sobre a língua, porque eu não me considero um conhecedor profundo da língua, né, mas 5 anos eu inclusive tive que aprender, senão não podia trabalhar com os índios. Então esse projeto consiste nessa oficina. Tem uma palestra musicada, que é mais ou menos essa mensagem que a gente está passando aqui agora, onde eu conto a minha experiência e apresento as músicas. Tem um vídeo, né, seguido de debate e uma exposição fotográfica, né? Então eu a gente já mostrou também que está linda. É, quando a gente está caminhando agora para os 500 anos, né, do Brasil, eu acho que é um trabalho interessante para ser levado às escolas e às faculdades também, porque é uma experiência singular, né? Porque até assim, os antropólogos muitas vezes vão, mas eles ficam pouco tempo, né? Quer dizer, 5 anos foi um período onde... não trazem essa experiência. Exatamente. Sérgio, então termina tocando uma outra música pra gente, pra fechar. Achemonta tapurai, nepenope, tapechan, orepurai tava. Deixe o pete peporai, orepure, tapequan, orepure, oreporai tava. Oroporai ta, ora, tocoroite, toechantoria, oreporai tava. Aepota, toria ve, oporai. Toro echane, iporai tava. Oreno, marapari, toria iporai. Aka, toria cangare, oroporai. Toria cangare, toropahan, demora itava. Toria cangare, oropora ita. Toria cangare, toropahan, demora itava. Muito bonito. Obrigada, Sérgio. Parabéns. Obrigado. Tem 2 professores também na aldeia Marujevara, que são o Fabrício e a Beth. E aqui no Paranatinga somos eu e a Alice, cada um desenvolvendo
um trabalho com 4 turmas, sendo que eu trabalho com os homens e a Alice trabalha com as mulheres e as crianças. E nós estamos aqui aproximadamente há 6 meses, estamos também paralelamente ao trabalho da escola. Nós aqui funcionamos praticamente todos os aspectos referentes à comunidade, né? Ou seja, é a parte da escola propriamente dita, onde são passadas as informações e são trocadas também informações com a comunidade. Enfim, nós que trabalhamos aqui na área temos que estar abertos a todo e qualquer tipo de atividade que seja de interesse da comunidade de Paracanã. Estou trabalhando aqui, eu e o professor Sérgio, com 8 turmas, né? Eu trabalho com mulheres e crianças. Esta turma é uma das turmas que tem mostrado menos desenvolvimento, talvez por ser formada só de mulheres na faixa etária de 20 a 40 anos. E que aqui nesta cultura, né, são sobrecarregadas com os trabalhos pesados. Talvez advém disto o pouco rendimento em sala de aula. Elas ainda não falam português, né? Eu ainda estou se fazendo entender por palavras, não tenho ainda domínio completo da língua, né? Então, há muita dificuldade no processo por isso, porque nós mesmos é que estamos aqui pesquisando, né, com dificuldades até a língua, e estamos caminhando no processo lentamente, pelo fato de ser um trabalho bilíngue, né, e haver pouco entendimento de ambas as partes na troca de informações. Esse daqui é a pintura corporal que elas fazem, né? Feito pela Omarivara, que é uma das índias que pintam melhor na aldeia. E você vê que tem vários nomes. Essa daqui, por exemplo, o Equachuvanga. Essa daqui, Imopinim Pinim. Essa daqui, Chuvangaetê. Esta aqui, os pinguinhos aqui, Mopinim Pinim. Inclusive daqui que é derivado todos os nomes relativos à escrita. Aqui é o trabalho artesanal feito por elas, né? É barro queimado. Esta vasilha aqui, Chaem. Esta daqui, Chaemepia. Qual o nome da pintura, Nália? O Achachon. O Achachon. Quando nós chegamos, elas não estavam fazendo. Daí a gente vem trabalhando, falando sobre o trabalho delas. Agora que começaram a produzir esse tipo de trabalho novamente na aldeia. Na Escola Paracanã, cuja metodologia foi elaborada em conjunto com os próprios líderes indígenas, eram abordados diversos assuntos fundamentais para a melhoria da qualidade de vida dos índios. Um desses temas se relacionava à preservação da própria área indígena, situada na floresta amazônica. Para isso foi desenvolvido um banco de germoplasma, que foi criado antes da inundação da floresta e que era um local que funcionava como uma reserva genética das espécies que ocorrem numa determinada região. Esse banco se dividia em 3 áreas. A primeira era a floresta primária, onde ficavam as espécies nativas da região. A segunda área era o próprio banco de germoplasma, onde eram desenvolvidas as mudas que seriam plantadas na terceira área, representada pelos canteiros. Depois da formação do lago da hidrelétrica, esse banco se transformou numa ilha, onde estariam as respostas para a recuperação das áreas degradadas. Essa ilha era administrada por engenheiros florestais, que realizavam pesquisas das espécies que foram fundamentais para o êxito do banco de germoplasma. Por exemplo, durante a coleta de sementes para a instalação desse banco, os pesquisadores tiveram todo o cuidado em coletar sementes de diversos pontos da floresta, visando manter a variabilidade das espécies. Apesar da grande devastação provocada pela construção da hidrelétrica de Tucuruí, a produção de mudas de espécies arbóreas nativas, coordenada pela Escola Paracanã, tornou-se uma alternativa econômica para os índios, que eram muito assediados e ameaçados pelos madeireiros.
Outros temas que também eram muito discutidos na escola se relacionavam à saúde e ao saneamento básico da população indígena, que havia sido muito afetada por doenças como a malária, gripe e hepatite, entre outras, transmitidas através dos contatos desordenados com os não-índios. Além desses assuntos, outros igualmente importantes, como a preservação da língua paracanã, da cultura e dos costumes tradicionais, também eram abordados com muita ênfase durante as aulas. A escola indígena também coordenou o trabalho de reconstrução das moradias dos índios e dos alojamentos dos profissionais que trabalhavam nas aldeias, todas elas feitas com madeiras tradicionais nativas e com a participação efetiva dos próprios índios. Outro projeto importante, também coordenado pela escola, foi a abertura de uma estrada de 30 quilômetros ligando a aldeia Marocheuara ao município de Tupiranga, na região sudeste do Pará, na Amazônia, o que veio a facilitar imensamente a assistência aos habitantes dessa aldeia, que viviam muito isolados, tendo acesso apenas através de barcos ou aeronaves. O resultado de todas essas ações coordenadas pela Escola Indígena Paracanã foi o retorno gradativo dos índios às suas tradições culturais com maior qualidade de vida, sendo que a sua população voltou a crescer, em média, a uma taxa de 7% ao ano, considerada à época como excelente pela Organização Mundial de Saúde em se tratando de populações indígenas. No ano de 1991, a população paracanã somava aproximadamente 300 índios. Hoje, no ano de 2013, já são mais de 1.200 índios vivendo em harmonia na área indígena Paracanã, o que somente vem a comprovar a eficácia do trabalho realizado através da escola indígena, que teve como eixo principal a sustentabilidade, a música de Sérgio Vieira e o respeito às tradições culturais do povo indígena Paracanã. Hey